Olá, hoje eu irei contar sobre a polêmica do pastor Mirim, um adolescente que fazia vídeos no TikTok curando pessoas com doenças crônicas como câncer e leucemia. E é mais um daqueles casos de pessoas utilizando a palavra de Deus para usufruir a inocência de vários crentes, tanto jovens que sonham em ter esse futuro, quanto idosos que geralmente caem nesse golpe por causa de falta de informação. O nome desse pastor Mirim é Miguel Oliveira e todos ficaram abismados pela falta de responsáveis legais dele nas telas e seu valor para fazer um culto, chegando a 3.000. Outra coisa é que vários pastores falsos fazem o absurdo de pedir ofertas em troca de curas e milagres, geralmente pegando dos mais humildes que esperam o melhor vindo de Deus. Além disso, ele fez isso com outros supostos profetas. Ele foi desrespeitoso com um podcast e ainda aumentou o tom de voz. Enquanto isso, falou que Jesus poderia curar qualquer um através da TV e que não deveriam tirar as câmeras das igrejas, algo que o entrevistador questionou. Deu vários bate-bocas entre eles, porém a maioria da internet tinha a mesma opinião e começou a atacar o pastor. Portanto, ele fez um pronunciamento se defendendo, utilizando o argumento de se sentir triste com os crentes se atacando, porém ele que começou tudo isso. Quem que é esse, Crash the King the Power? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de ai the King, ai the Power. Irmão, mas é o legal. que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá. E o que fez? Disse que ia refletir e ainda faria um outro pronunciamento sobre, porém não ocorreu nada disso. Olá, queridos irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem e sou grato a Deus por vocês. Viu? Deus abençoe. Durante esse tempo, viralizou um vídeo sobre a moça que foi supostamente curada da leucemia e câncer, gravada sem permissão durante o culto e que ela participou apenas como visitação. Internautas achavam que ele tinha rasgado o laudo dela. Porém, de acordo com a própria senhorita, ele apenas escreveu em folhas as doenças e rasgou, dizendo que ele tinha o poder para isso, em vez de falar que Deus que tinha o poder. No vídeo, de ponto de vista da mulher, ela revela que continua fazendo a quimioterapia, tratamentos e não acreditou na conversa do rapaz. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, eu sou a moça do vídeo que tá repercutindo aí nas redes sociais, né? Não queria que tivesse acontecido isso porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influência digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta, pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada. E na verdade não é nada disso. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville. E eu não conheço ninguém de lá. Nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel. Nunca tinha visto ele na internet. E nem nada. Conheci ele naquele dia que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja, eu era uma das últimas com a minha mãe. E ele me chamou, dizendo que Deus
já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil da minha vida, que quem me conhece sabe. Fiquei sem andar por 8 meses, usei sonda, usei nefrostomia no rim. Os médicos já tinham me dado o diagnóstico de morte 3 vezes. Já fui diagnosticada que não havia mais nada para mim, para o meu tratamento. Fiz quimioterapia, perdi meus cabelos, agora tá crescendo novamente. E o que acontece? Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não tá rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. E eu creio sim que a minha fé me curou. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé me curou. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente, vida que segue. Não podemos perder a fé, né? Não queria estar sendo exposta desse jeito, dessa maneira. Mas estou aqui, bem, para contar para vocês um pouquinho só do meu testemunho. Tá bom? Não percam a fé de vocês, porque Deus sim pode curar. Somente Deus. Tá bom, galerinha? Obrigado pela oportunidade e espero não ser mais exposta de novo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Beijo. Também, o suposto pastor adolescente disse que nasceu sem os tímpanos e as cordas vocais e que, de repente, quando completou 3 anos, ele obteve voz e audição. Pediram laudo, mas ele falou que tinha perdido depois das mudanças. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos. Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. E minha mãe era de um centro espírita, né? E não professava a fé cristã. Ninguém da minha casa professava a fé cristã. E minha mãe, ela teve esse período, e eu completei 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha vida. De verdade. Um milagre. Para quem não tinha as cordas vocais e nem os tímpanos, eu comecei a falar e comecei a ouvir. E de lá para cá, Deus começou a trabalhar na minha vida e dentro da minha casa. Eu comecei a falar para minha mãe que queria ir para a igreja. Você nunca sabia o que era uma igreja, você nunca tem entrado numa igreja. Um menino. Eu comecei a cantar louvores dentro da minha casa. Louvores que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia quem era a letra, não sabia quem era o cantor. Foi Deus que colocou dentro da minha mente. E eu que levei minha mãe para Jesus. Eu ganhei a minha mãe para Jesus com 3 anos de idade. Você canta louvor? Canto. Faz uma palhinha aí. Eu lembro que o primeiro louvor que eu cantei foi da Noemi Nonato. O primeiro louvor que eu cantei foi da Noemi Nonato. Sua voz tá meio hoje a tá minha um pouco, amiga. tá Não, deixa eu beber. Você tá andando aí muito pelo Brasil, hein? O primeiro louvor que eu cantei foi assim, ó. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar.
causa, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva. Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Caramba. Pela colocação de dentes perfeitos, que profissionais não recomendam com a idade de 15 anos, e por fazer cultos em Alphaville, especulo que ele ganhe bastante dinheiro. Depois de tudo isso, ele teve a audácia de colocar a culpa nos espectadores pela falta de interpretação e participou de uma entrevista falando que ninguém proibiria ele de sair de sua religião após o Conselho Tutelar ter proibido o menino de fazer viagens e fazer os tais cultos, agradando todos, além de proibir a ele ter acesso às redes sociais, pois o mesmo não ia para a escola por causa de sua agenda lotada pelos cultos. O próprio mentor falou sua opinião, o pastor Marcinho, o que falava línguas estranhas do Espírito Santo com um Miguel, qual originou o meme The King of the Power. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. E tirou sua responsabilidade sobre o menino. Tentou defendê-lo por ser novo e apenas queria falar sobre Deus, porém não colou nem um pouco com o público. Sabe o que Deus falou para mim? Fecharam a porta e disseram, no Azavauá ele não entra. Mas eu vou lá no Azavauá, Zievuavamazan, e tu vai falar, deporte, de Nikeneflam, o que é isso, Jesus? Pelemito, nolorei, delericito, nonozito, manuá, rama, a Europa tá na minha mão. Essa foi a polêmica sobre o pastor Miguel resumida. Peguei todos os detalhes mais importantes e tomara que vocês tenham gostado. Eu sou a Raquel e tchau!